Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Deus possa abençoar a vida de todos nesse domingo. Pessoal, eu estava aqui hoje, nesse dia, meditando um pouco na palavra, né, sobre algumas coisas dentro da Igreja do Senhor e meditando sobre o ministério de Jesus e umas características importantes, né, me saltaram aqui o entendimento com relação ao ministério de Jesus. E que muitos de nós, né, eu creio que muitos aqui, né, têm os seus ministérios e precisam muitas vezes compreender algumas coisas que precisamos colocar em pauta para entender que tipo de ministério nós estamos vivendo, que tipo de pregadores nós estamos sendo, que tipo de chamado cada um está tendo, né, como que isso está sendo aplicado na vida de cada um. E tem umas coisas interessantes no ministério de Jesus que nós podemos notar que também deve estar presente no ministério de cada pessoa, que é a presença notória do poder do Espírito, né? O poder do Espírito Santo, ou a unção do Espírito Santo, ele está presente no ministério de Jesus, na pregação de Jesus, em todo passo que Jesus dá, nós podemos notar isso. E quando se trata de nós, né, dentro da igreja, quando se trata de entender como que Deus ele levanta um ministério, levanta uma pessoa para poder ser um líder, ser um pregador, nós podemos notar que é necessário que esteja na vida dessa pessoa as mesmas características do ministério de Jesus. Uma coisa muito interessante que eu meditando, né, você acaba entendendo, né? Por muitas vezes a gente lê e não compreende, mas os próprios fariseus, os escribas, eles notaram na vida de Jesus que ele era alguém que não tinha letra, mas que ele falava com poder e autoridade, né? E dentro dessa questão de falar com poder e autoridade e sabedoria, né? Essa é uma das características daquele que é chamado por Deus para o evangelho, para ser um pregador, é que eu estava meditando sobre, ele, as pessoas notam na vida dele essa questão da sabedoria, do poder e da unção que a pessoa tem, entendeu? E que também a grande característica de um líder, que Jesus era um grande líder, né? É que ele, quando ele falava, a sabedoria dele atraía as pessoas para ele, né? A sabedoria, ela tem o poder de atrair as pessoas, né? Então, o que que isso quer dizer no seu ministério, na sua vida? Se quando você fala, se as palavras que você fala, aquilo que você fala, não está atraindo as pessoas para você, as pessoas não estão indo, não estão seguindo o que você está falando, isso significa que você não tem um ministério de liderança, você não tem um ministério de pregação. O ministério de pregação, o ministério de poder e de unção, como era o ministério de Jesus, ele atrai as pessoas, né? A Bíblia diz que Jesus atraía multidões, né? Quando Jesus falava, ele atraía multidões. Teve um momento que Jesus ele ficou o dia inteiro falando para aquele povo, e aquele povo esqueceu até de comer. Quando eles lembraram de comer, né, Jesus teve que fazer uma multiplicação de pães e de peixe. Então você pode notar que, por exemplo, na sua vida, para você identificar se o seu ministério está indo no caminho certo, está indo no caminho correto, é você identificar se aquilo que você está falando, se aquilo que você está pregando, né, existe unção, e se essa unção está presente, se ela existe, ela está atraindo as pessoas para você, as pessoas estão seguindo o que você está falando. Então você tem um ministério de liderança, você tem um ministério de pregação. É muito importante você notar essas características, tá? E dentro do ministério de pregação, de palavra, como era o ministério de Jesus, podem existir características de milagres, de cura, de, de, de salvação, né? São características presentes no ministério de Jesus. Mas você deve notar também que
mesmo que você não tenha a unção para curar, ou, ou não tenha um dom de cura, ou de operação de milagres, como Jesus tinha, né? Isso não quer dizer que você não tenha um ministério, tá? Porque nós vemos o ministério na vida de João Batista. João Batista, ele foi um dos homens que a Bíblia fala que era o maior nascido de mulher, e João Batista não fez um milagre sequer. Ele não fez um milagre sequer. Mas a vida de João Batista era pautada no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo para arrependimento dos pecados. A mensagem de João Batista era só uma, mas existia o que? Existia o poder e a unção. Você pode ter um ministério que a sua mensagem seja apenas uma, mas que ela tenha poder e unção. Vocês entendem isso? Então, são características que a gente nota na vida desses homens de Deus, né? Interessante também, eu estava meditando sobre o ministério de Jesus, é que Jesus, ele quando ele nomeia, quando ele chama os 12 apóstolos, ele chama os 12, e logo depois, em seguida, ele manda que eles vão expulsar demônios, dar poder a eles para fazer isso. Depois ele chama mais 70 e sobre eles coloca autoridade para eles expulsarem demônio, operar milagres, curar, batizar, né? Você vê que num ministério abençoado, bem sucedido, como era o ministério de Jesus, não vai faltar problema e não vai faltar abandono, porque quando Jesus passou mais dificuldades, é que todos esses discípulos o abandonaram e deixaram no meio do caminho, né? Então, um ministério bem sucedido não significa que você não vai ter momentos que você vai passar sozinho, que você vai ter dificuldades. Não significa isso, você vai ter dificuldades. Vai ter momentos que você vai se sentir sozinho, como Jesus se sentiu. E vocês podem notar que mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, em que ele manda que eles fiquem em Jerusalém, que eles seriam revestidos de poder, que a unção do Espírito Santo ia descer sobre eles, né, ali no cenáculo, mesmo depois disso, eles ouvirem a voz dele, você vê que só 120 dos 500 que viram Jesus subir ao céu, só 120 ficaram no cenáculo. Você vê que Jesus ele tinha um ministério de poder, tinha um ministério que atraía as pessoas, mas que no final do seu ministério, quando ele morreu e ressuscitou, só aqueles obedientes, 120 obedientes, estavam no cenáculo para receber o poder do Espírito Santo. E mais ainda, vocês podem notar que no ministério dos apóstolos, quando Jesus deixa os apóstolos, né, e que a igreja de Atos, ela é administrada pelos apóstolos e ela é administrada por apenas sete diáconos. Apenas 7 diáconos. Você pode notar que a igreja de Atos era uma igreja muito grande, porque só na pregação de Pedro, na primeira pregação de Pedro, mais de 5.000 pessoas se converteram. A gente pode calcular aí mais ou menos que tinha pelo menos aí uns 30.000, pelo menos uns 30.000 famílias, mais 5.000 famílias, umas 30.000 pessoas que os apóstolos, perdão, que os apóstolos e que os diáconos eles administravam na igreja de Atos. Agora a pergunta que veio à minha mente aqui hoje sobre essa questão do ministério de Jesus é que vocês veem lá atrás que Jesus ele manda os apóstolos e logo depois ele manda 70. Os 70 também fizeram as mesmas maravilhas que os apóstolos fizeram. Só que quando você vai no livro de Atos, você não encontra esses 70. Aonde que estavam esses 70? Para onde foram esses 70 que fizeram milagres, fizeram operações de milagres em nome de Jesus? Chega na hora de escolher homens de Deus não avarentos para o diaconato, né? Ali os apóstolos escolheram apenas sete pessoas. Onde estão os 70 do ministério de Jesus? Então, um ministério bem sucedido, ele vai necessitar de obreiros, e esses obreiros eles vão ser poucos. E talvez no seu ministério também seja assim, né? Então, essa é uma meditação que eu queria deixar para vocês nessa noite, que vocês possam meditar
e analisar na vida de vocês, no ministério de vocês, se a unção do Senhor está presente, se o poder do Espírito está presente e se com isso você está atraindo as pessoas e realmente você está sendo um líder eficaz, bem-sucedido naquilo que Deus comissionou a sua vida. Deus possa abençoar a todos neste domingo, em nome de Jesus.